Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês, queridos? Como estão? Bom, cá estamos mais um dia aqui sem enrolações para falar a respeito do meio da sua matéria. Então são 3 aulas que a gente vai falar sobre sais. A primeira a gente comentou sobre a neutralização, então que um ácido e uma base formam sal e água, beleza? Isso é importante a gente lembrar. E agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre os sais. Então, como eu identifico, embora você já tenha visto, a gente vai relembrar como eu identifico um sal, como eu posso classificar um sal de uma maneira mais simples, porque maneiras mais complexas de classificação vocês vão ver só lá pra frente, beleza? Então fiquem tranquilos, é só lá no ensino médio. E a gente vai ver, em segundo momento, a fórmula, como que eu faço a dissociação de um sal. Beleza? Lembrando que dissociação porque todo sal ele é iônico, fechado? Não é que nem ácido que sofre ionização. Ele é igual às bases que sofrem dissociação, pois já são iônicos. Combinado? Então bora lá. Primeira coisa, identificação. Como que eu vou identificar um sal? Galera, isso é muito simples. Sal a gente já comentou que ele começa com alguma coisa na fórmula e termina com alguma coisa. Desde que ele comece com algo diferente de hidrogênio, e termine com algo diferente de hidroxila, de OH, beleza? Mas a definição que é bonita. Sal é toda substância que, quando colocada em água, segundo Arrhenius, libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por que, Chiro? Porque, se liberar H+, isso é um ácido. Se liberar OH-, isso é uma base. Se liberar coisas diferentes disso, eu tenho um sal. Por isso que a gente brinca que é qualquer coisa diferente de H e diferente de OH no final. Beleza? Então essa é a definição para os sais. A fórmula geral deles. Galera, sal, como ele é iônico, ele tem a fórmula geral exatamente como as substâncias iônicas. Então eu tenho o cátion e o ânion, certo? Íon positivo e íon negativo. Vou anotar aqui para vocês não se perderem, positivo, negativo, beleza? O C representa o cátion, o positivo, o A, o ânion negativo. C parênteses, certo? X, que é a quantidade dele, e o A parênteses Y. Por que em parênteses? Para você sempre lembrar que tem o parênteses, certo? Para você não confundir, por exemplo, aqui SO4, você levar o 4 do oxigênio. Não, você separa o cátion do resto. Beleza? Você vai ver como vai ficar. E aí lembra da clássica regra de ligação iônica que você cruza aqui para obter de volta as cargas. Então eu tinha as cargas, eu posso ter as quantidades. Eu tenho as quantidades, eu descruzo e volto a ter as cargas. Lembrando que o cátion, que é o primeiro, é sempre positivo e o ânion sempre negativo. Beleza? Isso é importante. Volta para o lado de cá. Um exemplo, Na2SO4. Presta atenção no que eu vou fazer com vocês. Dá uma olhadinha, Eu vou pegar e vou separar isso aqui, Separei. Esse é o Na, que é o meu cátion. SO4 é meu ânion. Lembra que tem que ter o parênteses, É como se fosse Na parênteses com o 2, certo? Esse 2 vai vir aqui em cima. O SO4, toma cuidado, que a gente já falou várias vezes isso. O 4, ele não é o cara que vai ser mudado de lugar. Lembra que o A tem um parênteses. Tudo que sobrou aqui, do SO4 está entre parênteses e tem um 1 embaixo, certo? Lembra que não sai o número que está junto com o oxigênio. Então o que acontece, lindos? O 1, ele vai subir aqui, pá. E o 2, ele vai vir aqui. E aí eu tenho o Na sempre positivo primeiro mais 1, ou só Na mais o SO4, o 2 vai lá em cima negativo, menos 2 ou 2 menos. Lembrando de uma coisinha, sempre o número que está embaixo, ele também pula na frente como quantidade. Então o 2 está embaixo, pula na frente, o 1 está embaixo, pula na frente. Eu tenho 2 Na+, 1 SO4, 2 menos ou menos 2, que eu não precisaria colocar 1, beleza? E claro que se eu estou colocando em água, isso aqui é aquoso e isso aqui também é aquoso. Fechado? Embaixo, olha como acontece a mesma coisa. Olha como o NO3,
o 3 não vai sair do oxigênio, porque tem um parênteses 2. Sempre tem um parênteses, você nunca vai tirar do O. Combinado? Então, ó, aqui tem um parênteses, aqui é só o AL que a gente separa. O AL ele é 1, quando é um elemento, ele não precisa do parênteses, beleza? Então, mesmo que fosse 2, seria AL2 igual o Na2. E aí eu vou trocar de lugar, beleza? Esse 2 que está aqui embaixo, ele vem aqui em cima. E esse 1 que está aqui embaixo, ele vem aqui em cima. O 2 tá errado. Não é 2 ali, é 3, filhos. É 3 aqui, ó. NO3, 3. Peço perdão. Então, ó, o 3 vem aqui em cima. E aí eu tenho o AL. O 3 subiu, mais 3. Mais o NO3. Copiei só meu ânion, certo? NO3, o 1 vem aqui em cima, menos 1, ou só menos. Combinado? Menos 1 ou só menos, lembrando que o número que está aqui embaixo, ele vem aqui na frente, então 3, NO3 menos. Lembra que ele pula aqui, o 1 do AL eu não precisaria escrever, mas está ali bonitinho. Beleza? Por último, dá uma olhadinha como esse caso pode acontecer, que é do cátion ter 2 elementos, que é o caso do íon amônio. Lembra que eu falei bastante dele lá nas bases? O íon amônio. Então, ó, eu vou separar o NH4 do resto, PO4. O PO4, lembra que tem um parênteses nele aqui com 1. Lembra que quando não tem parênteses nenhum, é porque tem e está com 1. E aí o NH4, olha como ele tem parênteses, querido. Então o que a gente vai usar é esse 3 aqui dele, ó. Você não vai tirar o 4 do H aqui. Esse 3 sobe, esse 1 sobe. Eu tenho o NH4 mais o PO4, 3 menos ou menos 3, o 3 sobe negativo. Isso aqui é aquoso e esse cara aqui é aquoso. Lembrando, o número que está embaixo pula na frente, o número que está embaixo pula na frente. Aqui ele ganha um 3, aqui ele ganha 1, não precisaria escrever 1. 3NH4 mais, PO4, 3 menos. Aqui em cima também aquoso e aquoso. Então, isso é extremamente importante para a gente, beleza? Saber fazer isso aqui. Além disso, tem uma classificaçãozinha que eu quero que vocês saibam, que é essa aqui, que é muito simples, beleza? Dá uma olhadinha pra gente fechar, ó. Então, pra gente finalizar, queridos, presta atenção no seguinte. Classificação mais simples de sais pra gente, que é a que nos interessa nesse momento, mais pra frente você vai ver outras, beleza? É a classificação quanto a ter ou não oxigênio no meu sal, beleza? Então, eu preciso saber se meu sal ele possui ou não oxigênio. Se ele não possuir oxigênio na fórmula, ele é um sal aloide. Se ele possuir oxigênio na fórmula, ele é um oxissal. Olha que bonito. Fácil. Então, ó, oxissais são sais com oxigênio. Ó o exemplo. CaCO3, Na2SO4. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho lá no finalzinho um oxigênio. Beleza? Então eu tenho que encontrar oxigênio lá no final. E lembra que final de fórmula é proveniente do que, galera? É proveniente do ácido. Lembra que ácido mais base dá sal e água? A parte da frente do sal, aqui é sempre da base. E a parte de trás é sempre do ácido. Então os oxissais, eles provêm de oxiácidos. Ou seja, para ter um oxissal, ele tem que ter reagido com um oxiácido, beleza? A base reagiu com um oxiácido, um ácido com oxigênio. Aqui é o contrário, os aloides, como eles não têm oxigênios na fórmula, ó, NaCl, acabou. KBr, acabou. CaCN2, sem oxigênios. Então aqui a gente pode falar que eles provêm de hidrácidos. Hidrácidos, para quem não lembra, são ácidos sem oxigênio. Então, hidrácidos geram aloides, sais aloides, sem oxigênio.
Oxiácidos geram oxissais, sais com oxigênio. Combinado? Então, por hoje, aula de sais é isso, certo? Fica atento no próximo que vai ter a nomenclatura, vocês vão ver amanhã, beleza? Então, não perde a nomenclatura de sais, que é uma das partes mais chatinhas, porém, se você entender, você nunca mais vai esquecer. Beleza? Beijo no seu coração, até a próxima, fui!